O Tribunal de Contas do Paraná condenou a secretária de governo da Prefeitura de Paranaguá, Luciana Costa, por fraude em licitação milionária. A decisão prevê uma multa e suspensão da função pública. Confira a reportagem. O conselheiro Nestor Batista, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, condenou na tarde desta terça-feira 11 pessoas acusadas de terem atuado em um esquema que teria lesado os cofres de Paranaguá em 39 milhões de reais. Entre os condenados está Luciana Santos Costa, secretária de Governo e Ouvidoria Geral. Desta forma, Luciana fica inabilitada por um período de 5 anos. Procedência do achado 10 com relação a Luciana Santos Costa, presidente da Comissão Permanente de Licitações. Imposição da multa do 87.4G, faço argumentação, cumulada com inabilitação para o exercício de cargo em comissão e proibição de contratar com a administração pública pelo prazo de 5 anos. A Secretaria de Governo é a principal pasta do Poder Executivo Municipal. Segundo a condenação do Tribunal de Contas do Paraná, Luciana Costa precisaria ser desligada imediatamente da sua função pública e não poderia ser recontratada até o ano de 2022. A decisão do TCE ainda cabe recurso. Além da condenação, a secretária de governo também vem enfrentando outros problemas. Nessa semana, a TVCI trouxe ao ar uma matéria que mostra que Luciana teria advogado para a Blasic, empresa vencedora de uma licitação milionária com indícios de direcionamento. A empresa sequer teria apresentado o menor preço e ainda teria disputado a licitação sem as certidões negativas. Na opinião deste vereador, o mais prudente seria que a Prefeitura de Paranaguá exonerasse Luciana Costa. Cabe recurso ainda, mas se existe uma condenação do Tribunal de Contas, eu acho prudente, como foi falado, que o prefeito exonere esse momento e que ela possa se defender. E aí, depois da defesa do recurso dela, a avaliação do Tribunal de Contas, pela decisão por manter a condenação ou não, o prefeito pode tomar a decisão, se ela for julgada inocente, de retorná-la ao poder público. Mas eu acho prudente, nesse momento, afastá-la do cargo, porque está suspeita nesse processo licitatório. Por meio de nota, a Prefeitura de Paranaguá afirmou que os contratos analisados pelo TCE dizem respeito a um período em que a cidade era governada por José Baca Filho. Ainda disse que não se trata de uma decisão judicial e reiterou que a Controladoria Geral do município tem acompanhado o caso e se certificado da honestidade e boa conduta da secretária. Muito bem, 12h47, a situação parece que cada vez se complica mais. O jornalista Oswaldo Eustáquio está aqui para falar também sobre essa reportagem. Oswaldo, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos os nossos telespectadores do Voz do Litoral. Mais uma vez, uma fraude milionária sendo desvendada aqui em Paranaguá. Dessa vez, a secretária de governo e mais 10 pessoas foram condenadas pelo Tribunal de Contas, pelo conselheiro Nestor Batista, a ficar inabilitadas, ou seja, a suspensão da sua função pública. Agora, a pergunta que nós temos para fazer é o seguinte: uma licitação de 39 milhões de reais, a secretária sob suspeição, já condenada, é lógico que cabe recurso, como a reportagem do PR mostrou, mas existe uma suspeição de fraude de 39 milhões de reais. A população de Paranaguá, o vereador Adriano Ramos disse muito bem, seria importante que a secretária, mesmo com esse recurso, se afastasse, porque está sendo investigada de uma fraude grandiosa, Tony Lagos. E uma decisão proferida pelo Tribunal de Contas. E não é só isso, Tony. Além dessa decisão, dessa fraude de 39 milhões, que eu vou esclarecer para o nosso telespectador de onde vem essa fraude. Vocês lembram que havia uma empresa aqui em Paranaguá, a Eikon Informática, e essa empresa cobrou de 2007 a 2014 39 milhões de reais e iniciou no governo José Baca Filho. E a atual secretária de governo, na época, era chefe das licitações e passou pelo governo Edson Kersten, passou pelo governo Roque, e veio então governo Kersten e governo Roque. Por essas 3 gestões, a empresa Eikon Informática, ela esteve presente em contratos aqui, e essa empresa lesou o erário público em 39
milhões de reais. Muitas dessas pessoas que também lesaram o erário público estão com os bens bloqueados por essa mesma questão. Porque o serviço de informática, Tony, é um serviço que é imensurável, eu não posso pegar. Não é como um commodity, não é como o feijão, que eu sei quantos quilos de feijão tem ou quantos sacos de cimento tem, é um serviço de informática. Ah, estão prestando serviço de informática na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, o que é? Ninguém sabe. Só se sabe que o dinheiro sumiu e só se sabe que houve uma grande lesão ao erário público. Agora, o questionamento que fica é o seguinte: o que a secretária de governo tem que a fortalece tanto, que a fez passar pelo governo José Baca Filho, pelo governo Edson Kerstin, pelo governo Mário Roque e agora pelo governo de Marcelo Roque? O que a secretária tem de tão forte que faz com que esse elo de amizade, ou esse elo político, faz com que o prefeito Marcelo Roque não queira exonerar ela? Porque a situação está muito clara, Tony. A situação revela um grande ato de corrupção. Como é que você vê isso? Bom, prestando atenção aqui nas tuas colocações, fica mais do que provado também uma outra situação, que é o mesmo grupo que administra a Prefeitura de Paranaguá, por isso que eu chamei aqui de Residencial Palácio São José, porque é o mesmo grupo que está lá. Se uma mesma pessoa continua com essa força toda, comprova totalmente que é o mesmo grupo, que não tem nada de 10 meses à frente da administração, é de anos tudo que está acontecendo aí, porque são as mesmas pessoas. E só para a gente deixar bem claro, Tony Lagos, o que está acontecendo? Não é a TVCI que está dando uma notícia, embora a investigação tenha sido feita pela TVCI lá atrás, há um ano, quando denunciamos essa fraude grave, mas essa decisão foi pelo conselheiro do Tribunal de Contas. Eu vou pedir para a nossa produção pôr novamente o trecho em que o conselheiro Nestor Batista profere essa decisão, na tela da TVCI. Procedência do achado 10 com relação a Luciana Santos Costa, presidente da Comissão Permanente de Licitações. Imposição da multa do 87.4G, faço argumentação, cumulada com inabilitação para o exercício de cargo em comissão e proibição de contratar com a administração pública pelo prazo de 5 anos. Então, Tony, só para a gente finalizar esse assunto, essa fraude é numa licitação. E nesse governo, Marcelo Roque, agora também temos indícios de fraude em diversas licitações. A das festas, por exemplo, que noticiamos aqui, que as tendas compradas pela prefeitura, locadas, as tendas dariam para ir daqui a quase Pontal do Paraná, que é uma irregularidade grave, são indícios de corrupção. E temos também, agora que a reportagem da Andressa Orbic revelou ontem, nós percebemos uma fraude em que uma empresa de flores, uma empresa de floricultura, ganhou uma dispensa de licitação para vender cimento para a prefeitura e depois também uma licitação para reforma predial em R$6.800.000, sendo que a primeira colocada no certame tinha oferecido um preço de R$6.300.000, empresa representada por Rodrigo Porpeta, uma pessoa aqui de Paranaguá. Ora, se Luciana Costa foi condenada já por uma fraude em licitação de R$39 milhões, que vem se arrastando do governo Baca, Mário Roque, Edson Kerstin e Marcelo Roque agora, como é que esta fraude em licitação, agora esses indícios de fraude em licitação, neste momento, dessas denúncias contra a Blasic, neste governo, há uma suspeição, Tony Lagos. E nós vamos encaminhar toda a documentação ao Ministério Público do Paraná e nós acreditamos na justiça e nós acreditamos na verdade. É isso, Tony Lagos. Parabéns aí pelo trabalho. Uma boa tarde para você. Para você também.